Pessoal do ST1, professor Sérgio, hoje nós vamos estar gravando ou fazendo um comentário nos slides das nossas aulas de continuação do módulo 4, essas do dia 7 e 14, que eu não gravei esses 2 dias de aula, e gostaria de compartilhar com vocês, e dando continuidade ao módulo 4, as estruturas de organizações, seus modelos, e a gente lembrar um pouco de que toda estrutura de organização, né, as organizações, as empresas em geral onde nós vamos trabalhar, elas têm dimensões. O que são dimensões? São o tamanho, o comportamento que ela vai ter. Que tamanhos são esses? A estrutura, o porquê dela, as tarefas, as pessoas, o ambiente, né? A tecnologia. Nós já começamos a trabalhar algumas coisas no módulo 1 do plano de ação, o que, como, porquê e onde, né? Então, quando a gente olha para esse slide, a gente começa a observar e entender que as empresas, tanto nas suas dimensões, elas têm características. E mesmo a gente estudando o curso de Segurança e Medicina do Trabalho, mas com a disciplina de fundamentação em administração, fundamentos da administração, nós temos que entender que nós, administradores, também somos nós, Tec Segurança, melhor dizendo, somos administradores de uma empresa. Nós temos um pedaço da segurança que nós temos que entender a estrutura de como funciona a empresa. Qual o design da empresa? Como que é o dia a dia dela? Qual o desenho que ela nos comporta, né? Como que é a figura estratégica dela do nível operacional, do nível de administração, a execução da tarefa do dia a dia. Nós vamos ver dentro de segurança, vocês estão vendo do lado esquerdo do slide, as configurações de círculo, pequeno, médio e grande, né? A gente tem mapa de risco que configura um pouquinho isso. E do outro lado a gente vê uma estrutura que você pode observar que pode ser o que? Uma empresa, pode ser uma casa que ela tem uma atividade, pode ser um prédio, enfim. O nível estratégico operacional de uma empresa, que seja menor ou seja maior, ou vice-versa, ele tem que ter o conhecimento nosso da sua execução. Bom, os modelos que a gente trabalha, que isso me entende que nós temos que ter conhecimento, são aqueles que conduzem a administrar uma empresa. A esses modelos a gente pode subscrever ou rabiscar eles, se a gente olhar à nossa direita do slide, que ele pode ser de inovação, criatividade, ele pode ser da mesmice, ele pode criar uma ordem, pode criar um caos, pode criar o que chamamos de controle, pode criar uma empatia, pode criar uma desorganização, um chamado desencorajamento de uma ponta a outra. Mas tudo isso, ele tem que ter um negócio no meio. Um negócio na minha empresa tem que ter uma missão. Eu tenho que conhecer a missão da minha empresa. Em administração, né, a gente vê muito isso assim: qual é o negócio da minha empresa? Qual o objetivo que a minha empresa tem? Que a organização tem? Onde a empresa quer chegar? Isso é importante a gente ter um conhecimento para que a gente chegue um pouco lá na frente e conheça os processos da organização. E esses processos, a gente pode colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é devidos lugares para nós? Em segurança, a gente tem que lembrar de umas coisas básicas do dia a dia. Ordem, classificação, separação, sistematizar, estruturar. E em cima do processo, tem algumas coisas que são clássicas do dia a dia também. Tarefa e estrutura. A gente vai conviver com isso no dia a dia. O comportamento também. O
que é a gente chama de pragmático, né? O objetivo é eficiência e eficácia. Ele bota assim, fábricas e montadoras. Como faz? Eficiência e eficácia. O sistemático, que está ligado ao ambiente, ao relacionamento, ou contingencial, né? Que são as variáveis flexíveis. Aqui embaixo que eu vou saindo um pouco do pedaço, depois eu mando no slide para vocês. Então, o processo da organização, quando a gente conhece ele, a gente tenta entender, ele começa assim a focar para que a gente conheça as pessoas, as funções, os grupos dentro da empresa, como que a organização trabalha versus as organizações. O que a gente subentende dessa figura e dessa análise em olho nu aqui, olho cru? A organização, a gente está dentro dela, só que as organizações versus elas, dentro dela ou fora dela, tem outros contextos. Enquanto eu estou na função, eu também tenho que se preparar para as outras funções, os outros afazeres, as outras dimensões, as outras situações. Quem são os outros grupos? Como que eu vou lidar com eles? Como que eu vou me preparar na área de segurança e medicina para trabalhar com eles? No slide anterior, eu repeti esse slide até para a gente entender que quando a gente fala de estrutura e continua falando da gestão, a política, o planejamento, a implementação da operação, a avaliação de desempenho, melhoria e análise, elas sempre vão estar presentes dentro do nosso contexto do dia a dia de segurança e medicina do trabalho. Um bom técnico de segurança, ou um técnico de segurança no geral, ele tenta entender a gestão, ele tenta entender a estrutura, porque dentro desses itens da política, planejamento, implementação, avaliação, melhoria e análise, é onde ele vai trabalhar. E é onde ele tem toda uma forma de conduzir o seu trabalho e entender como que a empresa vai realmente funcionar. Por que eu tenho que implementar o sistema? Lá para trás, nós estudamos o módulo 4, e nós vimos isso. É só cumprir com as ações. É só cumprir com as ações? Ou não é suficiente? Só cumprir com as ações não é suficiente? Na exclamação, a gente tem que entender que ações, conjunto desses elementos, dirigir e operar a organização, é necessário implementar, visar atingir os objetivos. Isso nós, técnicos de segurança, temos como comprometimento. Na administração, gente, a gente tem que entender que todo o contexto de administrar também está dentro da segurança e medicina do trabalho. Bom, vocês veem que eu não coloquei aqui, no final dessa aula, nossa vídeo, eu não coloquei a questão da entrega de exercício, até porque no nosso dia 21, eu vou postar o vídeo agora, que vai ser só de exercício de estudo de caso relacionado a esse tipo de situação para vocês estarem fazendo. Ok? Agradeço a todos, que dêem uma lida nesse material, procura também trabalhar com as apostilas, que isso é importante, e dentro dessa visão de procurar trabalhar com a apostila, tento entender um pouco essa situação. Eu estou à disposição de todos, ok?